História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, em Israel, que está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e papa, o Papa Salatiano. O Papa Salatiano se tornou-se o 47º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém nos anos 486 aos anos 494. O Papa Salatiano ele assumiu seu pontificado na Igreja Católica de Jerusalém no ano 486, após a morte natural do Papa Martírio. No ano 486, o Papa Martírio, adoentado em seus aposentos papais em Jerusalém, em Israel, veio a falecer. Após o falecimento do Papa Martírio, a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano de 486, dá início às celebrações das exéquias do Papa Martírio. As exéquias do Papa Martírio durou-se 7 dias. Passando-se o período de 7 dias das exéquias do Papa Martírio e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 486, se reúne em uma assembleia colegial e escolhe como seu novo pontífice o bispo Salatiano. O bispo Salatiano nasceu no ano 404. Foi batizado pelo Papa João II. Foi ordenado e consagrado ao diaconato pelas mãos do Papa Juvenal. Foi ordenado e consagrado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Juvenal. Foi ordenado e consagrado ao bispado pelas mãos do Papa Anastácio. Com a morte do Papa Martírio, o bispo Salatiano se torna-se o 47º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, desde o apóstolo Tiago até ele, o bispo Salatiano, no ano 486, no quinto século do cristianismo. Com a escolha do bispo Salatiano para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém no ano 486, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 igrejas católicas esparramados pelos continentes do planeta Terra. Um desses documentos chegou até o Papa Simplício da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. O Papa Simplício imediatamente elaborou 2 documentos e enviou para a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 486. O primeiro documento, o Papa Simplício lamentou a morte do Papa Martírio, mas reconheceu o belíssimo trabalho que ele fez à frente da Igreja Católica de Jerusalém desde o ano de 478 até o ano de 486. O segundo documento, o Papa Simplício, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pela escolha do bispo Salatiano para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém no ano de 486, se tornando-se o 47º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O Papa Simplício da Igreja Católica Apostólica Romana elaborou mais 2 documentos. O primeiro documento foi para a Igreja Católica de Constantinopla, para o Papa Acácio, para que ele celebrasse a celebração de tronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Salustiano. O segundo documento enviou-se para o Papa Pedro, da Igreja Católica de Coríntio, para que o Papa Pedro pregasse na celebração de consagração e iniciação de pontificado do bispo Salustiano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel.
No ano 486, a Igreja Católica de Jerusalém todos se reúne para a celebração de tronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Salutiano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração litúrgica foi presidida pelo Papa Cássio da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Cássio ele apresentou todos os papas presentes na celebração, apresentou todos os bispos presentes na celebração, apresentou todos os sacerdotes presentes na celebração, apresentou-se todos os diáconos presentes na celebração, todos os missionários e missionárias presentes na celebração e a todo o povo. Em seguida, o Papa Cássio invocou-se a Trindade Santa. Depois de invocar a Trindade Santa, pediu para que todos os fiéis pedissem perdão ao Senhor por todos os tipos de pecados. Após todos pedirem perdão, se deu, invocou-se e cantou-se o Glória. Depois de cantar-se o Glória, fez uma oração e em seguida deu início à liturgia da palavra. Na liturgia da palavra pegou um pergaminho dos livros dos Antigo Testamento das Sagradas Escrituras, leu-se e após leu-se colocou sobre o ambão. Em seguida, pegou um dos pergaminhos dos livros dos Salmos do Antigo Testamento, leu-se e em seguida colocou sobre o ambão. Em seguida, pegou-se um livro dos Evangelhos do Novo Testamento, leu-se e colocou sobre o ambão. Em seguida, o Papa Pedro deu início à sua homilia, à sua pregação. O Papa Pedro enfatizou toda a trajetória da Igreja do Senhor Jesus, todo o testemunho de todos os filhos de Deus, desde do Gênesis até eles. Enfatizou que a Igreja é uma Igreja triunfante. Pediu para que os fiéis permanecessem na unidade apostólica, seguindo-se a tradição deixada pelos pais da Igreja, mantendo-se em unidade. Se mantesse também na liturgia, na dedicação das Sagradas Escrituras, se envolvendo cada vez mais em obediência ao magistério, tendo como exemplo a vida de todos aqueles que doaram pelo amor do Evangelho aos santos e a todos que seguem triunfante. E em seguida, o Papa Pedro da Igreja de Coríntio passou a palavra para o Papa Cássio. O Papa Cássio deu início à liturgia de consagração do bispo Salutiano como novo Papa. O bispo Salutiano se ajoelhou diante do presbitério, fez os juramentos perante todos da igreja e em seguida o Papa Cássio orou sobre a cabeça do bispo Salutiano. E em seguida o bispo Salutiano deitou sobre o presbitério. O Papa Cássio orou-se, cantou hinos e salmos e em seguida o bispo Salutiano se ajoelhou novamente sobre o altar. O Papa Cássio pegou o pergaminho das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do bispo Salutiano e em seguida orou. Em seguida pegou o óleo consagrado, orou-se ao Senhor e em seguida ungiu-se a cabeça do bispo Salutiano, ungiu-se os lábios do bispo Salutiano, ungiu-se os ouvidos do bispo Salutiano, ungiu-se o coração do bispo Salutiano e as duas palmas da mão. Em seguida, pegou-se as vestes papais, ungiu com óleo consagrado e orou-se juntamente com os demais papas. Em seguida, pegou-se juntamente com os demais papas as vestes e o vestiu o bispo Salatiano. Em seguida, o Papa Acácio e os demais papas orou-se novamente sobre a cabeça do bispo Salatiano e ungiu como Papa. Após ungir, todos os papas o abraçaram e o beijaram a palma de sua mão, juntamente com os bispos, os sacerdotes e os diáconos, missionários e missionárias. E em seguida, todo o povo o acolheu o Papa Salatiano como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano de 486. Após a consagração do Papa Salatiano, o Papa Cássio dá início à liturgia eucarística. Se levou-se até ele o pão, o vinho e a água. O Papa Acácio pegou-se o pão, ergueu-se aos céus, orou e agradeceu ao Senhor e colocou-se o pão novamente na mesa. Em seguida, pegou a água, misturou-se no vinho, ergueu-se aos céus, orou-se ao Senhor e colocou
a taça sobre a mesa do altar. Em seguida fez novas orações. Após essas orações, se rezou o seu Pai Nosso e em seguida pegou-se o pergaminho do livro de Mateus do Novo Testamento, pegou-se no livro do capítulo 26, versículos 26 a 30, aonde o Senhor Jesus falou das palavras da consagração do pão e do vinho, que se tornou-se o corpo e o sangue do Senhor. Após repetir as mesmas palavras que o Senhor Jesus fez no Evangelho, no Evangelho de Mateus, o Papa Acácio distribuiu-se a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor para todos os fiéis. Após todos comerem e beberem do corpo e do sangue do Senhor, louvaram e deram graças ao Senhor. Em seguida, o Papa Cássio passou a palavra para o Papa Sallustiano. O Papa Sallustiano agradeceu-se a todos presentes na celebração de tronização e consagração de iniciação de pontificado dele mesmo, o próprio Papa Sallustiano. O Papa Sallustiano agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pela escolha do nome dele para estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. Agradeceu a presença de todos os papas, agradeceu a presença de todos os bispos, de todos os sacerdotes, diáconos, missionários e missionárias e todo o povo de Deus perante a celebração. Agradeceu ao Papa Simplício da Igreja Católica Apostólica Romana por aceitar ele, o Papa Sallustiano, como o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Em seguida, o Papa Sallustiano passou a palavra para o Papa Cássio. O Papa Cássio da Igreja Católica de Constantinopla agradeceu a presença de todos, parabenizou o seu trabalho do Papa Martírio à frente da Igreja Católica de Jerusalém, parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém por escolher o Papa Sallustiano como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. Agradeceu a presença de todos os papas, de todos os bispos, de todos os sacerdotes, de todos os diáconos, missionários e missionárias de todo o povo presente. Em seguida, o Papa Cássio invocou a bênção Urbi et Orbi, a bênção de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, todos os papas retornaram para suas sedes apostólicas. Se dá início ao pontificado do Papa Sallustiano. O Papa Sallustiano deu início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano 486 até o ano 494. O Papa Sallustiano manteve todo o trabalho deixado pelos papas anteriores a ele. Fortaleceu a catequese, fortaleceu os ensinos, foi obediente à liturgia universal da Igreja, manteve-se no trabalho de evangelização, no trabalho de fortalecimento social, no trabalho de fortalecimento nas partes dos hospitais de campanha, no fortalecimento da doutrina e da fé no caminho. O Papa Sallustiano nomeou e consagrou-se novos missionários e missionárias, nomeou e consagrou-se novos diáconos, nomeou e consagrou novos sacerdotes, nomeou e consagrou novos bispos para estarem no trabalho de evangelização na Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. No ano 494, já com a idade avançada, o Papa Sallustiano morre de morte natural. Após a sua morte, no ano 494, e depois de suas exéquias, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reúne em uma assembleia e escolhe como seu novo pontífice o bispo Elias da Jordânia, para ser o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 494, se tornando-se o 48º Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, desde o apóstolo Tiago, o justo, até ele, o bispo Elias. O bispo Elias se torna-se o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém do ano 494, no 5º século do cristianismo.